Graça e paz a todos. Boa noite. Feliz Dia dos Pais, aos pais que aqui estão. Deus abençoe a vida de vocês. Continuem fortalecidos. Precisamos de força, né? Que os pais recebam a força do Senhor aí, em nome de Jesus. Sabedoria, graça, ânimo. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Há um arzinho de tristeza aqui, né? Vocês estão sentindo? Não? Que venha a alegria do Senhor nos nossos corações, amém? Que o Senhor enche os nossos corações de alegria nessa noite, que possamos ser cheios da alegria do Senhor, porque Ele trouxe salvação para a nossa casa, Ele trouxe salvação para a nossa vida, para a nossa família, amém? Você é salvo? Glória a Deus, o Senhor nos alcançou. Abra a tua Bíblia lá em Lucas 19. Glória a Deus. Lucas 19, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez te agradecer, Senhor, pela tua presença neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela nossa família. Hoje é um dia, Senhor, que comemoramos o Dia dos Pais. Senhor, somos gratos ao Senhor porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus de amor, o nosso Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de fidelidade, Senhor. Tu és aquele que nos guarda, que nos sustenta, que nos livra do mal. Tu és aquele Pai que tem abençoado a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos lares, trabalhos, Senhor, a igreja. Somos gratos a Ti por tão grande amor. Pai, somos gratos a Ti porque essa salvação alcançou a nossa casa. Essa salvação chegou ao nosso lar. Essa salvação tem chegado nesta casa de oração. É chegada a salvação do Senhor nesta casa, Pai, porque o Senhor se faz presente. Que possamos mesmo ouvir a Tua voz, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Espírito Santo. Enche os nossos corações de alegria pela Tua presença. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz nesta hora, o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Senhor, o Senhor sabe o que cada coração aqui tem passado, cada coração tem buscado no Senhor, tem vivido, Pai, nesses dias. O Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós aqui pelo nome. O Senhor conhece
conhece a nossa história, o Senhor conhece a nossa vida por completo. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia, Pai. E o Senhor tem um propósito aqui para cada um de nós. O Senhor tem um plano aqui a ser revelado a cada coração, Pai. Que seja chegada esta alegria mesmo da salvação em cada coração, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa história é uma história muito conhecida, né? Os professores contam bastante essa história de Zaqueu para as crianças. Na escola dominical, no ministério infantil, quando a gente era criança, a gente ouvia muito a história de Zaqueu subindo na árvore para ver Jesus. E é uma história que mostra mesmo uma simplicidade do reino. Como Jesus, ele usa coisas simples e vem na simplicidade ao nosso encontro. Às vezes a gente espera coisas grandiosas, mas na simplicidade o Senhor faz maravilhas. Na simplicidade o Senhor transforma. E eu estudando aqui sobre a vida de Zaqueu, ele era um publicano. O que era um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos. Era aquele que vinha cobrar impostos, né, do povo, taxas. E ele não era bem amado. Ele não era querido, pelo contrário, quem gosta, né, dos cobradores de impostos? E desde muito tempo, antes de Zaqueu até hoje, as pessoas já não gostavam muito de cobradores de impostos. Quem aqui paga o imposto com alegria? Ai, hoje eu vim pagar o imposto, estou super feliz. Chegou a hora de declarar o imposto de renda, né, fazer a declaração do imposto de renda, estou nas nuvens. Muitos não gostam, e não era diferente naquele tempo, o povo não gostava dos cobradores de impostos. E Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos publicanos. E é interessante notar que a Bíblia, o Novo Testamento faz a menção algumas vezes aos publicanos. Jesus relata, né, nós vamos ver aqui algumas passagens em que ele esteve com os publicanos. Mas Zaqueu não era apenas um publicano, ele era o chefe. E a única vez que aparece essa palavra, chefe dos publicanos, é nesse texto, que é Archiletones. É a única vez. Era Zaqueu. Zaqueu era o representante dos chefes dos publicanos. As outras vezes que a Bíblia se refere a publicanos, a palavra é telones. E são os publicanos da classe inferior, os subalternos, né? Como se fossem os empregados, aqueles que eram contratados, vamos pôr assim, e os chefes, eles eram o maioral. E aqui a única vez que faz referência a um chefe de publicano é Zaqueu. As outras vezes que a Bíblia se refere a publicano, eles referem a esse grupo inferior, esse grupo mais baixo. E Jesus, ele conhecia Zaqueu antes mesmo de Jesus ter um encontro com ele. O nome Zaqueu significa puro ou reto. Mas os publicanos, eles eram pecadores porque eles cobravam a mais. Eles cobravam além do que era devido. Por isso também que eles eram odiados. Não era apenas porque eles eram cobradores de impostos, mas era porque eles enganavam. Eram porque eles cobravam além. E você sabia que os publicanos eram judeus? Às vezes a gente fala, os publicanos, a impressão que os publicanos eram romanos, né? Mas não, os publicanos eram judeus, então eles eram considerados traidores. Porque eles trabalhavam para os romanos, tirando aquilo que era do seu povo, então eles eram considerados traidores. Que eles iam contra os judeus, em vez de lutar contra os romanos, eles favoreciam os romanos cobrando impostos. Eles eram odiados porque eles eram ricos, porque eles tiravam dinheiro do povo. Então eles iam se destacando ainda mais por sua riqueza, enquanto o povo ficava mais escravizado, mais dominado por eles. Enfim, não faltava motivos para Zaqueu ser odiado. Ele era realmente detestado pelo povo. E eu já vi alguns relatos, né, que eles até se escondiam, porque senão muitos batiam nele. Eles não passavam assim no meio do povo, eles passavam escondido, para que o povo não agredisse, porque o ódio era grande. E Zaqueu queria ver Jesus.
A Bíblia diz que aqui nessa passagem, que Zaqueu, ele queria ver Jesus, porém ele era um homem de pequena estatura. E não bastasse isso, havia uma multidão. Zaqueu era um homem de pequena estatura, baixinho, era odiado pelo povo, havia uma multidão, como ele poderia ver Jesus? E Zaqueu resolve subir numa árvore. Diz que Jericó, é uma cidade, nós lembramos lá do tempo que Jericó foi destruído por Josué. E aqui nesse tempo, Jericó ela foi embelezada novamente, ela foi ornamentada, era uma cidade cheia de árvores. Ela foi preparada por Herodes. Herodes achava que estava embelezando a cidade para ele, mas na verdade ele estava preparando a cidade para Jesus passar. Que Jesus passou por aquele lugar, foi o lugar que Jesus passou um pouco antes da sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus passou por Jericó, estava linda, preparada, cheia de árvores. E em uma dessas árvores, Zaqueu resolveu subir. Só que olha interessante, esse sicômoro, que foi a árvore que Zaqueu subiu, disse que era uma árvore de qualidade inferior, que produzia um fruto de qualidade inferior. Era consumido pela classe mais pobre da Palestina. Era um tipo de figueira brava, como diz aí na Bíblia. Você leu, figueira brava. E dizem que as folhas dessa árvore eram tóxicas. Soltavam uma espécie de pó que podia causar uma grande coceira. Ninguém em são juízo ficava embaixo daquela árvore. Mas Zaqueu queria ver Jesus. Olha, Zaqueu, ele venceu a sua baixa estatura. Ele venceu a multidão e ele não se importou em subir em uma árvore que poderia lhe causar mal. Ele queria ver Jesus. Ele era um homem pecador, ele era um homem odiado pela sociedade. Ele era um homem que por suas condições pessoais não poderia chegar até Deus. Por ser baixo mesmo, de pequena estatura. Ele não poderia chegar até Deus por causa da multidão. Como Zaqueu poderia ser visto? Como Zaqueu poderia ver Jesus? Ele resolveu subir nesta árvore. Zaqueu era considerado um pecador, mas o seu nome era puro, era reto, era assim como o Senhor via que ele se tornaria. Muitas vezes nós vemos a nossa condição hoje, mas o Senhor está olhando aquilo que nós nos tornaremos. O Senhor está olhando com os olhos que Ele nos vê. Hoje nós nos vemos assim, tão limitados, com tantas deficiências, pequenos. Como podemos chegar a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos? Como podemos chegar até Jesus, sendo pequenos, sendo de pequena estatura, com tantas dificuldades, como a multidão? Mas o Senhor nos olha, o Senhor nos vê como aquilo que Ele planejou para nós. O Senhor nos vê como aquilo que Ele planejou, que Ele sonhou para nós. Quando Jesus olhava para Zaqueu, Ele via Zaqueu como alguém puro, alguém reto. Mas aquele povo olhava Zaqueu e via como alguém pecador, alguém indigno, alguém culpado, alguém que Jesus jamais poderia conversar. Mas Jesus, Ele tinha um plano para Zaqueu. Zaqueu venceu as suas condições pessoais. Zaqueu venceu as limitações externas. Zaqueu colocou a sua integridade em risco. Ele queria ver Jesus. Só que o que Zaqueu não imaginava é que Jesus queria vê-lo. O que Zaqueu não imaginava é que Jesus queria alcançá-lo. Às vezes você veio nesta noite buscando algo de Deus, mas o Senhor está aqui e Ele quer ter um encontro com você. Às vezes nós vamos, Senhor, que o Senhor ouça, que o Senhor me veja, eu preciso de um socorro, eu vou até o Senhor, mas na verdade é Ele que está vindo até você, é Ele que está vindo até o seu encontro, é Ele que te conhece, é Ele que quer salvar a tua vida, a tua casa. O Senhor quer que haja salvação na sua casa, o Senhor quer que haja salvação na sua vida. Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia. Assim ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Uma simplicidade. Zaqueu não se importou. Quem que sobe em árvores? Crianças. Zaqueu era um chefe, era um homem rico, era um homem poderoso, mas ele não estava satisfeito. Ele estava infeliz. E muitas vezes nós pensamos assim,
se eu tiver um pouco mais, se eu tiver um pouco mais de recurso, se eu ganhasse um pouco melhor, se me fosse dado um emprego, se eu conseguisse passar no vestibular, se eu conseguisse comprar uma casa, se eu conseguisse isso, se eu conseguisse aquilo, eu seria feliz. Mas não. Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha status, mas ele estava insatisfeito. Ele estava querendo ver Jesus. Ele precisava de Deus. Nem a riqueza, nem a pobreza são a causa da nossa insatisfação. A nossa insatisfação está relacionada ao nosso distanciamento de Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Não são as situações que vão nos trazer para perto, não são as situações que vão nos fazer ser cheios de Deus, não são as riquezas, não são as situações externas, mas não, é Jesus vindo até nós e morando no nosso coração e entrando na nossa casa, e aí nós somos cheios de alegria, amém? Nós somos cheios de satisfação. Salomão, lá em Eclesiastes, ele já disse isso. Salomão foi o homem mais rico desta terra. E ele disse, olha, é tudo vaidade, é tudo inutilidade, é tudo correr atrás do vento. Não diga, se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, porque eu, Salomão dizendo, já tive tudo. Já tive tudo. Tudo que um homem pode buscar, Salomão disse, eu tive. E ele disse, que grande inutilidade, nada faz sentido. Todas as coisas trazem canseira. Eu disse a mim mesmo, vem, experimente a alegria, Salomão disse para ele mesmo. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus nos poucos dias da vida humana. Lancei-me em grandes projetos, mas percebi que tudo foi inútil. Tudo foi correr atrás do vento, não havia nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E Eclesiastes chega a ser um livro até deprimente se você ler, mas ele chega numa conclusão, ele chega numa revelação. No final do livro de Eclesiastes ele diz assim, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O homem mais sábio do mundo, né? Porque Deus disse que não haveria homem mais sábio do que ele, abaixo de Deus na terra. E ele chegou a essa conclusão que nada, ele teve riquezas, ele teve bens, ele teve tudo que um homem poderia ter, mas ele chegou numa conclusão, olha, não vá atrás dessas coisas, porque tudo isso é inutilidade, tudo isso é passageiro, tudo isso é correr atrás do vento. Se há alguma coisa que nós podemos buscar tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. O Senhor vai trazer tudo a julgamento. Aquilo que está escondido. Zaqueu estava escondido. Zaqueu, ele subiu para ver Jesus, mas ele queria passar por escondido, ele não queria ser revelado, ele não queria ser visto. Zaqueu era odiado pelo povo, ele tinha uma vida como Salomão descreveu, uma vida inútil, uma vida sem sentido. Talvez ele tenha dito, a minha única saída é ver quem é Jesus. Quem é esse Jesus que tem feito milagres? Quem é esse Jesus que vidas tem relatado, transformações, milagres, cura, como foram aqueles cegos em Jericó? Quando Jesus passou por Jericó também ele curou 2 cegos, um deles Bartimeu. Talvez ele tenha ouvido falar da fama de Jesus e ele tenha tentado buscar a última solução para a vida dele. Ele queria ver Jesus, mas ele não queria ser visto. Ele era um homem pecador. E ele sabia que ele era um homem pecador, que ele cobrava mais os impostos, que ele roubava o povo. Ele se sentia envergonhado. Ele queria ver Jesus, mas Jesus o encontrou. Agora pensa um homem que não queria ser visto. Pensa um homem que estava querendo ver Jesus, mas não ser visto pela multidão. Agora Jesus para embaixo daquela árvore, e não somente ele, toda aquela multidão para e olha para Zaqueu. Você já foi em algum lugar que você não queria ser notado? E de repente todo mundo te vê, ou todo mundo olha para você? Essa foi a situação que Zaqueu viveu. Ele estava naquela árvore e agora Jesus olhava para ele.
E a multidão parou. Aquele dia estava escrito nos céus para o encontro de Jesus com Zaqueu. Aquele dia havia sido determinado para a salvação de Zaqueu. Houve um dia determinado para a sua salvação, você crê nisso? Um dia escrito nos céus para a salvação da tua casa, para a salvação da tua família. Aquele dia estava escrito, Jesus parou, o céu parou, as pessoas pararam, agora todos olharam para Zaqueu, e Zaqueu ali talvez constrangido, talvez ali desconcertado, estava em cima de uma árvore, todos olhando para ele, e Jesus disse, Zaqueu, e ele disse, ele me conhece. Ele te conhece, amém? Ele te conhece pelo nome, e era como se ele falasse, eu sou um pecador, e Jesus olhasse e dissesse assim, reto, puro, desça daí. Reto, puro, as pessoas pensaram, ele não sabe quem é Zaqueu. Ele não conhece esse homem, talvez ele não seja um profeta, talvez ele não seja quem ele diz que ele é. Ele não conhece que esse homem é um pecador. Ele não sabe o que esse homem faz. Ele não sabe que esse homem rouba. Mas quando Jesus quer ter um encontro com um pecador, quando Jesus quis ter um encontro comigo e com você, você se lembra do dia da tua salvação? Se a salvação ainda não chegou na tua casa, hoje Jesus está entrando com salvação no teu lar. Hoje Jesus está dizendo que haverá salvação na sua casa. Hoje Jesus está vindo ao seu encontro. Não é você que está vindo até Jesus, é Jesus que está vindo até você. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história e Ele tem transformação, porque onde Jesus chega, Ele tudo transforma. Onde Jesus chega, Ele transforma. Que surpresa para Zaqueu. Jesus o conhecia pelo nome. Você se lembra do dia em que chegou salvação à tua casa? Como é dia dos pais, ontem eu orava e eu agradecia ao Senhor. Porque quando eu era criança ainda, meus pais se converteram. Eu tinha apenas 3 anos. Meus irmãos eram um pouquinho mais velhos. E eu fiquei pensando, se meus pais, se a salvação não tivesse chegado na casa dos meus pais, como teria sido a minha vida? Como teria sido a minha infância? Como eu estaria, talvez, hoje? Mas houve um dia determinado em que a salvação chegou na minha casa, aleluia! E foi uma alegria, assim como Zaqueu, ele recebeu com alegria, ele ouviu, ele obedeceu, houve alegria. Eu lembro, minha mãe me conta, né, porque eu não tinha como saber, mas ela disse que era uma alegria tão grande, que eles saíram evangelizando a família inteira, ninguém era convertido, mas todos se converteram, aleluia. Os irmãos, do meu pai, a mãe, os cunhados, todos, a salvação chegou na minha casa. Houve um dia em que a salvação chegou, e minha mãe disse, vocês ficavam tão felizes, vocês não viam a hora de chegar o dia do culto, vocês perguntavam, mãe, eu quero ir na salinha, eu quero ir na escolinha dominical, e a gente fazia, né, eles irem para nos levar, e a alegria, a salvação traz alegria. Houve um dia em que chegou salvação na sua casa. Dê graças a Deus, foi seus pais, por meio de seus pais que a salvação chegou na tua casa. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor alcançou os meus pais. Foi de outra forma, foi de outra maneira, foi por meio de alguém. Dê graças a Deus, chegou salvação na sua casa. Ali, Zaqueu estava usando de um meio, de um modo, para chegar até Jesus. Mas Jesus disse, não, Zaqueu, não é aí na árvore, não é aí da sua maneira, Zaqueu. Você usou um meio de chegar até mim, mas sou eu que estou indo até você. Eu quero ir na sua casa. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero mudar a sua história, Zaqueu. Não é aí não. Não é aí não. Essa árvore produz fruto inferior, Zaqueu. Essa árvore é tóxica, Zaqueu. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero transformar a tua casa. Eu quero mudar a tua história. Desça, Zaqueu. Desça, venha sem demora. O Senhor está nos dando comandos. Venha sem demora. Faça isso rapidamente. Desça, obedeça o que o Senhor tem dito a nós nesses dias. Desça depressa, Zaqueu. Eu quero ficar na tua casa. O Senhor tem vindo até nós. O Senhor tem dito algo para nós. O que o Senhor tem dito para você? E Zaqueu, ele obedeceu. Ele recebeu com alegria, porque o chamado de Jesus é irresistível, amém?
A palavra, a graça de Jesus, ela é irresistível. Quando Jesus fala conosco, quando Jesus chega ao nosso encontro, o nosso coração é quebrantado, o nosso coração é transformado. E ali Zaqueu recebeu com alegria, mas o povo viu, no versículo 7, e começou a se queixar. O povo começou a murmurar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele foi até um pecador, um indigno. Talvez muitos pudessem ter dito, por que ele não veio na minha casa? Eu sou um homem justo, eu sou um homem íntegro. Sabe, os publicanos, eles eram pecadores, mas eles tinham um diferencial, eles tinham um coração quebrantado, arrependido. Quando você olha como Jesus falava aos publicanos e como Jesus falava aos religiosos, aos fariseus, enquanto eu preparava essa mensagem, eu fui ver as referências. Publicanos eram pessoas que sabiam que eram pecadoras, mas eles tinham um coração quebrantado, eles tinham um coração arrependido. Eles queriam ouvir Jesus, eles queriam ir até Jesus, ao contrário dos religiosos. Ao contrário, eu fiz aqui uns paralelos entre o que os publicanos fizeram e o que os fariseus, os religiosos. Os publicanos aceitavam a justiça de Deus, os fariseus rejeitaram. Os publicanos estavam entrando no reino dos céus, os fariseus não entravam e impediam os outros de entrar, os religiosos. Os publicanos queriam aprender com Jesus. Os fariseus ou religiosos julgavam ser detentores de todo o conhecimento. Os publicanos eram amigos de Jesus, os fariseus eram seus inimigos. Os publicanos eram crédulos, os fariseus eram incrédulos. Os publicanos reconheciam a autoridade de Jesus, os fariseus questionavam a autoridade de Jesus. Os publicanos aceitaram o propósito de Deus para eles, os fariseus rejeitaram os propósitos de Deus. Os publicanos obedeciam às ordens de Jesus, os fariseus queriam determinar aquilo que Jesus poderia ou não fazer. Muitas vezes nós somos assim. Nós queremos determinar como Jesus pode agir na nossa vida. Ah, assim não. Assim Jesus não pode fazer. Assim está errado, como eles faziam. Eles faziam no sábado, não pode curar. No sábado não pode, aqui não pode. Os fariseus, os religiosos, eles queriam determinar, os publicanos não. Os publicanos louvavam alegremente a Deus pelos seus milagres. Os fariseus queriam que ele se calasse. Os publicanos aceitavam as obras de Jesus e os fariseus diziam que serviam a Deus, mas rejeitavam as suas obras. Os publicanos reconheciam que eram pecadores, os fariseus apresentavam uma falsa santidade. Os publicanos eram desprezados e odiados, os fariseus buscavam prestígio e reconhecimento. Os publicanos receberam os profetas e a Jesus. Os fariseus mataram os profetas e os enviados por Deus. Jesus recebeu os publicanos e pecadores porque se arrependeram. Jesus rejeitou os fariseus porque confiaram na própria justiça. Aquele homem era um pecador arrependido. E ele soube que aquele dia estava chegando salvação na sua casa. Mas aquelas pessoas começaram a gritar, eu penso na gritaria ali, na acusação. E para você entender, pensa em dois grupos. Você vai entender muito bem como deve ter sido essa manifestação de ódio. Pensa aí na guerra, né, dos esquerdistas e dos da direita. Pensa que um ou outro pudesse ser Zaqueu, dependendo de que lado, né? Nessa guerra política, era uma guerra política. E Jesus estava parando para falar com o pecador. E entrando na sua casa. Mas Jesus disse, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles homens, eles confiavam na sua justiça própria. Eles acreditavam que eles eram perfeitos, eles confiavam naquilo que eles faziam, mas Jesus, ele olhava o coração, e ele olhou o coração de Zaqueu, e viu em Zaqueu um coração quebrantado, um coração arrependido, e na palavra diz, por que Jesus veio? O próprio Jesus dizendo, eu vim para os perdidos,
Eu vim para os doentes. Eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para salvar. Jesus veio para salvar. Nós temos pecado sim, mas nós precisamos ter um coração arrependido. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter um coração, Senhor, muda a minha história. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, não como os fariseus confiavam na justiça própria. Se você vê aqui no capítulo 18, aí se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Lucas 18, acho que está aí do lado, versículo 9, diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Aqui, o fariseu utilizando de uma justiça própria. Eu mesmo me salvo pelas minhas obras. E aí entra o publicano. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Princípio do reino: humildade, arrependimento, quebrantamento. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Assim eram os publicanos. Assim era, por isso que você vai ver passagem de Jesus comendo com os publicanos e pecadores. Não porque ele era amigo do pecado, não. Jesus disse que aquele que fizesse a vontade do Pai, esses sim eram os seus amigos. Ele se sentava com aqueles publicanos porque eles queriam ouvir Jesus. Eles queriam ouvir Jesus falar, mas não para criticar, não para pegar em erro, não para pegar em falta, porque os fariseus também queriam ouvir. Mas eles estavam em todo o tempo procurando algo para pegar Jesus em erro. Os publicanos não, eles queriam aprender com Jesus. Eles tinham um coração aberto para ouvir e para aprender com Jesus. Por isso que Jesus fala: eu não vim para os sãos, não porque os outros fossem realmente sãos, mas porque eles se julgavam assim. Eles se julgavam sãos, eles se julgavam que eles não precisavam da cura, eles não precisavam da salvação, eles não precisavam do perdão, da justiça própria. Mas Zaqueu, um publicano, um homem arrependido, quando Jesus disse: Zaqueu, 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 hoje o Senhor te chama, amém? Hoje o Senhor te chama, desça depressa. Zaqueu, desça depressa. Desça depressa, quero ficar em tua casa hoje. E aí ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu quero te mostrar outras passagens. Abra lá em Marcos 2, 13 a 17. Deixa marcadinho aí. Marcos 2, 13 a 17, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Olha, Jesus chama aquele que ele quer. Amém? Os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele. E os enviasse a pregar, e tivesse autoridade. Deixa eu ver se eu achei. Marquei Marcos 2. Que eu abri errado. Eu estou em 3. Marcos 2, 13. Agora está certo. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Aqui Levi era Mateus, discípulo de Jesus, também um publicano. Um publicano da classe inferior foi chamado para ser discípulo de Jesus.
Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que os seguiam, olha, muitos. Quando os mestres da lei eram fariseus e o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Olha, homens que foram chamados por causa do quebrantamento a ser discípulo de Jesus. Homens que seguiam a Jesus. Homens que queriam ouvir Jesus. Que possamos abrir nosso ouvido para ouvir o que Jesus está falando. Porque essa era a diferença. Os fariseus, eles se consideravam conhecedores, detentores de todo o conhecimento. Eles achavam que eles não precisavam aprender, pelo contrário, eles achavam que só eles tinham a ensinar. E eles eram rígidos no conhecimento, na demonstração do conhecimento da lei, tanto na escrita quanto na oral. Eram homens que queriam demonstrar uma falsa religiosidade, mas os publicanos eram homens que estavam entrando no reino de Deus. Os pecadores estavam entrando e Jesus falou isso para eles. Abra em Mateus 21, 28 a 31. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Está convidado a estudar conosco às terças-feiras. Aqui nós vamos ler uma parábola, a parábola dos 2 filhos. Mateus 21, de 28 a 31. Diz assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus falando aqui que os publicanos, eles estavam entrando antes dos fariseus, que diziam conhecedores da lei. Mas os fariseus, eles não estavam abertos para aprender. Eu comecei a ler os textos, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha parado para olhar os textos que falavam dos fariseus. Mas olha, eles questionavam a autoridade de Jesus, eles eram incrédulos, eles rejeitaram o propósito de Deus para eles. Jesus falou isso, vocês rejeitaram o propósito de Deus. Eles eram orgulhosos e soberbos, eles confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Eram hipócritas, eles se apoderaram do conhecimento. Eles não entraram no reino e impediam os outros de entrar. Sabe, eles não queriam receber aquilo que Jesus estava fazendo e estava impedindo os outros de receber. Estava impedindo os outros de receber aquilo que Jesus veio para entregar, a cura, a libertação, a transformação. Eles queriam dizer a forma como Deus poderia agir. Olha, ele dizia, querem controlar e determinar aquilo que Deus pode ou não pode fazer mediante o julgamento que eles julgam ter. Não os conhecimentos que eles realmente têm, mas que eles julgam ter. Rejeitam os louvores a Deus e os seus milagres. Não reconhece a oportunidade que Deus lhes deu. Tudo isso Jesus falou. Tudo isso tem referência bíblica. Dizem que servem a Deus, mas rejeitam as obras de Jesus. Buscam prestígio e reconhecimento. Estão sempre conspirando e tramando algo. Os fariseus, eles não queriam aprender, eles estavam sempre juntos, mas conspirando e tramando contra Jesus. Apresentam uma falsa santidade, matam os profetas e aqueles que são enviados por Deus, se reuniam para criticar Jesus. Está em Lucas 15:1 isso, eles se reuniam para criticar. Jesus censurou o farisaísmo e legalismo em diversas ocasiões, e naquele momento, pensa na ira, agora Jesus entra na casa de um pecador. Jesus entra para trazer salvação àqueles que têm coração quebrantado,
aqueles que têm coração arrependido. Isso é a graça de Deus alcançando o pecador. Jesus é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é o grande eu sou, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é a nossa salvação. Quando há um plano, um propósito de Deus, cada situação que vivemos nos leva mais próximo a Ele. Aqui Zaqueu estava sendo levado por Deus a ter o encontro com Jesus. Ele achou que ele estava indo até Jesus, mas não. A graça é Jesus indo até o pecador. A graça é Jesus indo até você. É Jesus indo até você e levando salvação. E Zaqueu mostrou que ele estava arrependido. O que disse na palavra, quando aqueles homens todos se levantavam contra Zaqueu, ele é um pecador, ele é um ladrão, Jesus não sabe onde está, em que casa está entrando. Diz que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Arrependimento. E olha que interessante, Zaqueu era um judeu, porque os publicanos eram judeus. Ele conhecia a lei. A lei, se você for ver lá em Êxodo, falava que quando alguém roubasse, deveria restituir. E muitas vezes a restituição não era apenas aquilo que foi roubado, mas 4 vezes mais, 5 vezes mais. Zaqueu conhecia a lei, mas ele não praticava. Mas quando ele conheceu Jesus, ele foi transformado. Quando ele conheceu Jesus, ele foi transformado. E Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Não porque Zaqueu devolveu aquilo que ele havia roubado, não. Houve salvação naquela casa porque houve arrependimento. O primeiro passo para a salvação é o arrependimento. E o fruto, a obra, entregar, devolver aquilo que havia sido roubado, eram frutos que mostravam o arrependimento de Zaqueu. E Jesus estava falando: olha, isso que você está fazendo é um fruto digno de arrependimento. É um fruto que mostra a sua transformação, Zaqueu. E hoje eu digo, hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio salvar, buscar o que estava perdido. Isso é a graça. Isso é a graça. Com o passar do tempo, com o nosso tempo de cristianismo, nós podemos nos tornar religiosos. Nós podemos achar que nós já somos conhecedores, que nós já sabemos o bastante, que nós já não temos mais nada a aprender. E aí nós podemos nos tornar críticos, nós podemos nos tornar incrédulos, nós podemos começar a impedir que outros recebam o reino de Deus tal como ele é, na simplicidade, porque nós começamos a deixar essa simplicidade. Mas o Senhor quer que nós voltemos à simplicidade, amém? Voltem à simplicidade. Lembre-se do dia da sua salvação. Como você recebeu com alegria, e como você falava na simplicidade para aqueles que estavam ao seu redor, como você evangelizava na simplicidade, como você queria aprender e você perguntava, né, para aquele que te levou o evangelho, você perguntava as coisas acerca do reino, porque você queria aprender, não porque você queria questionar como eram os fariseus, mas porque você queria aprender, que nós possamos voltar a esse início, a essa simplicidade do reino. Jesus disse que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Deixar vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Que possamos voltar nessa simplicidade, nessa humildade, amém? Em querer buscar ao Senhor, nós não detemos todo o conhecimento. O nosso Deus é o Deus do conhecimento. De todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Que nós possamos ter esse desejo no nosso coração. Esse desejo de aprender, de crescer e de entender as coisas do reino. Ali Zaqueu produziu um fruto digno de arrependimento. Olha, os publicanos eram aqueles que aceitaram a mensagem de João Batista. Eles foram até João Batista e foram batizados por ele. Abra lá em Lucas 3. Lucas 3,
versículo 8. Diz assim: deem frutos que mostram arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Olha, os publicanos, eles cobravam além. Só que eles receberam a mensagem. E eles mostraram fruto digno de arrependimento. E é aquilo que Zaqueu estava fazendo. Ele reconheceu que ele era um pecador, ele reconheceu que ele tinha tirado muitas coisas das pessoas, e ele disse que ele iria devolver. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ali houve arrependimento. Jesus diz que a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Tem até uma canção que fala como Zaqueu, né? Eu estava lembrando dessa canção hoje. Só que essa canção diz assim, que Zaqueu quis subir e chamar a atenção de Jesus para ele. Eu creio que não é verdade. Eu creio que Zaqueu não queria nem ser visto. Mas o que ele nunca imaginou é que Jesus estava indo ao encontro dele. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Diga, levanta sua mão e diz: entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Eu tenho um amigo, a gente tem um amigo, um irmão também de igreja, que quando a gente cantava esse louvor, ele falava: essa parte eu não canto, mexe com a minha estrutura. Falei, essa parte eu não canto, porque eu tenho medo de Jesus mexer com a minha estrutura. Mas não tem jeito, é a casa que Jesus entra, ele transforma, amém? A casa que Jesus entra, ele mexe na estrutura, ele mexe, ele transforma. Olha o que Jesus fez com Zaqueu. E eu fico pensando que Zaqueu foi o maior evangelista dos publicanos. Ele era o chefe dos publicanos, Jesus já foi lá na fonte, porque dali ele poderia evangelizar todos os outros. Culto missionário. Jesus alcança para que nós possamos alcançar os outros, amém? Jesus foi o maior evangelista, e na simplicidade, Jesus chega até nós. Como foi que Jesus chegou até você?
Como foi? Lembra-se aí. Ah, Jesus ainda não chegou até mim. Está chegando hoje, amém? Coloque-se em pé. Aleluia. Glória a Deus. Na simplicidade, na humildade, no arrependimento, Jesus transforma. O Senhor quer trazer salvação na tua casa. Há alguém da tua casa que precisa de salvação? Há alguém na sua casa que ainda não foi alcançado? Vamos orar? Vamos orar para que essa pessoa seja alcançada. Quem é? Quem é a pessoa da sua casa? Às vezes essa pessoa é você mesmo, né? Somos nós mesmos, mas que o Senhor nos alcance com a salvação. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nesta noite, aprendendo, Pai, com uma história tão simples, Senhor, como muitas passagens na Bíblia, porque o Senhor, Pai, é um Senhor que fala na simplicidade. Aprender mesmo com Zaqueu, Pai, um homem que era mesmo um pecador, assim como todos nós, Senhor. Fomos um dia, Pai, como nós ainda somos, mas nós entendemos, Senhor. Nós entendemos que nós precisamos desta graça e nós nos arrependemos, Senhor. Que haja essa transformação nas nossas vidas, Senhor, do nosso coração de dentro para fora. Pai, naquilo que nós precisamos ser trabalhados, Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, transforma a nossa vida. Mexe mesmo, Pai, com a nossa estrutura. Sara, Pai, todas as feridas do nosso coração, da nossa alma. Senhor, que possamos mesmo, Pai, ter mudanças de atitude, Senhor, dar frutos mesmo dignos, Senhor, de arrependimento. Senhor, nós clamamos por salvação das nossas famílias, da nossa casa, da nossa parentela, Senhor. Talvez aqui filhos, Senhor, precisam ser alcançados com a Tua salvação. Irmãos, Senhor, pais, maridos, esposas, Senhor. Quem precisa ser alcançado na nossa casa, nós clamamos. Nossa sogra, Senhor, cunhados, Senhor, vem, entra na nossa família, entra na nossa casa, Senhor, que haja salvação na nossa casa hoje, que haja salvação, Senhor, que haja transformação na nossa vida, Senhor, que haja mesmo mudança, Senhor, mudança de dentro para fora, Senhor, que possamos receber com alegria o Evangelho, assim como Zaqueu recebeu. Pai, o Senhor o chamou pelo nome, e hoje o Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos chama cada um aqui pelo nome, nos diz: filho, filha, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero te dar uma nova história. Se hoje você é conhecido, filho, por um homem pecador, por um homem indigno, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a história da tua casa, eu quero mudar a história da tua família. Eu quero mudar, eu quero entrar na tua casa e mexer mesmo nas estruturas. Pai, em nome de Jesus, transforma-nos, Senhor. Transforma as nossas vidas, salva as nossas vidas, Senhor. Que haja salvação, que haja salvação, que haja salvação nesta casa hoje, Senhor. Que haja salvação, Pai. Tu és o nosso bem maior. Tu és o nosso bem maior. Tu és o nosso bem maior, Pai. Não há nada neste mundo que se compara, Pai, a essa tão grande salvação. A Tua salvação, Pai, a Tua graça nos salva. E a Tua presença gloriosa nos transforma, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Santo Deus, santo e poderoso Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Entra na minha casa. Entra, Senhor. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Encha na nossa vida, Sara Senhor. todas as feridas. Sara, Senhor, as nossas feridas, Pai. Ensina a ter Possamos ser santidade. santos, Senhor. Quero amar somente Ah, a Senhor, Ti. queremos te amar, Jesus. Porque o Senhor é meu bem Aleluia. maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Precisa de um milagre? Diz aí, Senhor, eu preciso de
da tua vida que você precisa de um milagre, de uma transformação. Senhor, eu preciso de um milagre. Zaqueu era um homem que vivia, embora rico e poderoso, vivia à margem da sociedade porque era desprezado, era odiado pelo povo. Ele precisava de um milagre. Qual o milagre que você precisa nesta noite? Diz, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Pai, que o Senhor venha com milagre na vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha abrindo mesmo, Senhor, portas, Senhor, de emprego nesta casa. Que o Senhor venha mesmo trazendo a cura, Senhor, que teus filhos precisam, Senhor, na alma. Cura no físico, Senhor. Libertação, Pai, arrependimento, Pai, transformação. Ah, Jesus, precisamos de Ti, Jesus. Tu és o nosso bem maior. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Jesus. Faz um milagre, Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor quer trazer salvação à sua casa. Amém? E mudar a tua história. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. Essa semana, terça-feira, nós continuamos ao nosso ensino, as parábolas de Jesus. Iniciamos terça-feira. Foi uma bênção. Aprender os mistérios do reino na simplicidade. Que Jesus ensinava na simplicidade, usando as coisas do dia a dia. Por isso que ele falava por parábolas. Muitas vezes. Diz que 30%, né, do discurso de Jesus era por parábolas. Ensinando o mistério do reino. Vem aprender conosco. Amém? Você que pode estar aqui às 7h30. Oração e ensino. Nós temos orado também. Nós cremos que as orações feitas neste lugar tenham abençoado a tua vida. Nós cremos. Porque nós somos uma igreja de oração. E a oração alcança a todos, onde eles estiverem. E nós estamos aqui orando, seja com 1, com 2, nós não vamos parar, porque a oração, ela abençoa, a oração, ela transforma, amém? A oração faz, nós ouvimos aqui quinta-feira, né? É pela oração, amém? É pela oração. Quintas-feiras proféticas, estamos na 4ª semana agora. Venha participar conosco, tem sido uma bênção, o Senhor tem falado poderosamente conosco neste lugar. Deus tem ministrado poderosamente no nosso coração. Venha receber mais do Senhor, amém? O Senhor está, a direção que o Senhor nos deu é que o Senhor está nos levando, né, por um novo tempo. Essas 7 semanas proféticas é uma transição daquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Algo novo em nosso meio. Culto de ações de graças, domingo às 18 horas. Vem aqui, você agradecer a Deus. Se tem algum testemunho, prepare. Venha contar para nós, para que nós sejamos edificados. Amém? Mais algum recado? Ah, culto do mel. Acho que não tem, né? Culto do mel, aviva-nos. Amém? As mulheres às 18 horas. Estão convidadas a participar conosco. Culto de sábado será a pastora Márcia. Pastora Márcia estará aqui para ministrar uma palavra. Venha ser abençoados, amém? O Senhor tem preparado banquete para nós, todas as vezes que entramos na sua presença. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é o nosso Pai, como foi falado aqui nesta abertura, Pai. E o Senhor tem salvação para as nossas vidas. Nós somos gratos por essa salvação, por essa tão grande salvação, Pai. Que possamos mesmo nos mover na alegria desta salvação a cada dia, Pai, recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. E que o teu amor, Pai, o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do teu Filho Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, Pai, repouse sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.